O Evangelho como a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Manancial divino e inesgotável, descendente-se nele, facho de luz, aclare nele sua alma. Roteiro seguro, caminhe atendendo-lhe as diretrizes. Relíquia de valor incalculável, guarde-o no coração. Celeiro de bênçãos, farte-se com o seu pão. Verdade, viva os ensinamentos que ele contém. Vida, incorpore-o à existência. Caminho, dele não se afaste nunca. Repositório dos mais belos exemplos, aprenda através do quanto encerra, para que o faça também um reservatório de amor. Livro superior, não deixe de meditar os seus ensinos, sejam quais forem as circunstâncias. Nele você encontrará sempre segurança e consolo. Como queira considerá-lo, compreenda que todo livro nobre encerra sabedoria. Toda página elevada traz oculta uma lição. O Evangelho, considerado como herança preciosa do Mestre para você, é tesouro que o enriquece de responsabilidade quando o conheça e fonte inesgotável de paz quando o viva. Marco Prisco, do livro Momentos de Decisão, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Graças a Deus. E eis-nos aqui, Senhor Jesus, nos apresentando para essa tarefa que Tu nos permite realizar em Teu nome nesse momento. Fortalece os nossos espíritos, dá-nos a Tua paz. Mas, Senhor, dilata a nossa capacidade de compreensão e entendimento, para que possamos exemplificar o Teu Evangelho junto a todos os corações que de nós se aproximam. Que a fé, a esperança, seja a mola propulsora de nossos espíritos imortais. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos contigo, porque sabemos que Tu estás conosco o tempo todo, nos auxiliando na nossa caminhada. E assim, que seja em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início ao estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. Mas ainda, Senhor, pedindo as Tuas bênçãos, a inspiração e a intuição para a nossa Andréia, que explanará o Teu Evangelho na tarde de hoje. Sê com ela, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Me empresta depois o lápis, por favor. Boa tarde a todos. Tá ligado. Vamos começar o estudo de hoje. Vocês vão pensar que eu estou viajando. Pode parecer, mas não estou viajando, não. Quando a gente começa a estudar doutrina, a gente é tão novinho naquilo que a gente está estudando, que a gente fica assim, estudando e tudo fica compartimentalizado. A gente fica achando que isso aqui é do livro dos Espíritos. Então a gente estuda isso aqui é Deus, isso aqui é fluido cósmico, isso aqui. E a gente fica achando, fluido cósmico é matéria criada por Deus. E a gente não entende muito bem para que a gente estuda isso. E aí vocês vieram aqui hoje para ouvir na palestra de Evangelho sobre amar os inimigos. E por que a Andréia vai falar de fluido cósmico universal?
Estranho, né? Então, eu vou contar para vocês por que eu vou começar a falar de fluido cósmico universal, para a gente falar dos nossos inimigos. Então, fluido cósmico universal é a matéria que Deus criou para trabalhar. E todos nós estamos mergulhados nessa matéria. Então, vocês vão imaginar que nós aqui estamos num grande aquário. E nós somos os peixes mergulhados nesse aquário. Né? E vamos imaginar que todos nós aqui estamos mergulhados em água limpinha. É assim a ambiência do planeta Terra? Uma água pura, cristalina? Não. Mas por que não é? Quem é que cria a ambiência desse planeta? Mas tem locais desse planeta que vão ser melhores e tem ambiências que são mais difíceis. E vocês sabiam que nós somos espíritos, não sabiam? E nós, como espíritos, nós pensamos, logo nós sentimos, e ao sentir, nós vibramos. E dentro desse grande aquário, quando a gente vibra, o que a gente faz quando a gente começa a vibrar? A gente começa a atrair. E eu começo a atrair quem? Eu começo a atrair pessoas que são parecidas comigo, ou eu começo a atrair pessoas que são completamente diferentes a mim? Parecidas. Então, no planeta Terra, eu atraio pessoas que são parecidas a quem? E como é que são as pessoas do planeta Terra mesmo? Pessoas ainda que têm muitas dívidas com a lei de Deus, né? Que ainda tem muita coisa para caminhar, muita coisa para aprender. E por que a gente só vê essas pessoas como difíceis, como cruéis, como assassinas na lei de Deus? Eu só enxergo eles nesse grande aquário como difíceis. E não me enxergo assim. E aí, quando eu estou diante do meu inimigo, eu quero pegar pelo pescoço. Mas ele é igualzinho a mim. Eu vou querer que ele também me pegue pelo pescoço? Não. Aí vamos voltar para a semana passada. O que Jesus, né? Eu sei que a palestra foi da Sandra, semana passada. A Sandra, eu tenho certeza que fez o dever de casa dela direitinho. Não fez não? Fez sim, Sandra, deixa de ser boba. A Sandra colocou lá para vocês que amar os inimigos não é eu chegar lá, ó, a pessoa acabou de cometer uma coisa difícil comigo, né? Vamos imaginar um ato de bullying na escola. Estou sofrendo bullying. A criança está lá, um monte de gente junta para falar, você é isso, você é aquilo, não sei o quê, não sei o que lá. Aquela criança que está sofrendo aquilo, eu posso virar para ela e falar assim, olha, vai lá, perdoa, tenha sentimentos bons. Não, está lá no Evangelho. Não é assim que a gente vai aprender a conviver. Até porque aquela criança, se ela for lá e, né, falar, não, vocês são meus amigos, tudo bem, está tudo bem, eu estou aqui junto de vocês, ela não vai aprender a se defender daquela situação. Mas o que Jesus diz com essa lição o tempo inteiro é para a gente não revidar, é para a gente não criar ódio, é para a gente não querer ser vingativo. Por mais que a gente não entenda aquilo, a gente ache, olhando as situações, que tudo isso pode parecer que está errado para a gente naquele momento, ser uma injustiça, a gente, diante da reencarnação, tem uma explicação, que a gente pode não saber qual é naquele momento. E que a gente deve se afastar da situação,
né? No caso do bullying, a gente vai ter que ir lá buscar ajudar aquela criança, o adulto interferir, a escola interferir, né? Várias situações que a gente vai ter que buscar aí para ajudar aquela criança, mas não a gente fala assim, ah, já que ele te bateu, né? Como é que era no meu tempo de menina? Não sou mais uma menina. Já sou uma mocinha de 50 anos, 51. Mas era no tempo de criança, era muito comum a gente ouvir pais e mães falarem assim, olha só, se apanhar e voltar para casa, vai, né? Não quero saber, vai ter que bater, né? Tem que bater porque eu não quero ver, bateu, levou, né? A gente estimulava esse tipo de coisa. Hoje a gente procura, não é que melhorou muito não, hoje a gente faz vista grossa também, mas a gente já não estimula mais a gente revidar essa situação, né? A gente já procura mostrar para o filho que não é dessa maneira que a gente resolve a briga. Não vou dizer que todas as famílias eram assim, mas alguns pais sensatos conversavam com seus filhos e falavam, olha só, quando não quer, dois não brigam, né? A gente resolve as coisas na conversa e por aí vai. Mas nós ainda somos espíritos imperfeitos com muitas questões. Mas vamos voltar aqui para o texto, porque eu só fiz esse diálogo inicial para a gente poder conversar um pouquinho. Vamos ver aqui o que o Evangelho está trazendo para a gente, porque o item 5 e 6 que eu vou falar para vocês vai falar dos inimigos desencarnados. Porque na semana passada a gente falou dos inimigos no geral. Agora imagina, se a gente tem inimigo encarnado, imagina os desencarnados. Porque tem gente que acha que, então eu tenho uma problemática, se morrer, graças a Deus me livrei. Não, a gente vai ver aqui no Evangelho que fica pior. Vamos ver por quê? Então vamos lá. Vamos ler aqui o item e aí eu vou explicando para vocês. Ele vai dizendo assim, ó. Os inimigos desencarnados. O espírita ainda tem outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Então o que ele está dizendo aqui para a gente? Nós espíritas, olha a responsabilidade, nós temos mais um motivo para sermos indulgentes para com o próximo. Porque nós acreditamos na reencarnação. Então nós sabemos que ao morrer, o processo ainda não acabou. Talvez aquele espírito desencarne e ainda leve aquela situação para o além-túmulo. O ideal é que a gente resolva em vida, enquanto está encaminhada, né? Para que aquilo não perpetue. Então, vamos lá. Antes de tudo, ele sabe que a maldade não é um estado permanente do homem, que ela advém de uma imperfeição momentânea. Gente, isso é importantíssimo. A gente tem que parar com essa mania de achar que as pessoas nasceram más. Deus não criou ninguém mal. Maldade é o que ele está falando aqui, é um estado momentâneo. Todos foram criados o quê? Simples e ignorantes. Na nossa ignorância inicial, a gente vai fazendo o quê? Às vezes a gente foi cometendo erros, né? Muito mais pela ignorância do que pela maldade. Então a maldade ainda faz parte da imperfeição. A gente usa a maldade até de uma forma errada nesse sentido, né? Porque somos muito imperfeitos ainda. Então, na nossa imperfeição, às vezes somos cruéis, sim. Por ignorância, e aí na ignorância tem a maldade, sim, né? Atos de crueldade, a gente não pode dizer. Mas porque somos ainda imperfeitos. À medida que o espírito vai caminhando na questão da moralidade, esse espírito vai o quê? Melhorando. E aí, se eu melhoro moralmente, eu passo a não ser mais o quê?
imperfeito. Eu passo a não ter esses atos de crueldade. Por quê? Porque eu estou aprendendo que aquilo é errado. O que é a moral? É exatamente eu aprender o que é certo e o que é errado diante da lei de Deus. Se eu passo a entender que aquilo é errado diante da lei de Deus, eu passo a entender que eu não devo cometer mais isso. E eu só aprendo isso através dessa experiência da vida. Por isso que a gente reencarna. A gente vai reencarnar quantas vezes a gente precisar entender que a gente precisa aprender. Está fazendo errado, não é assim, volta de novo. E aí nas provas que a gente vem passando, nas expiações que a gente vem passando, né, nessa troca que a gente vem fazendo aqui, uma hora aqui, uma hora lá, tudo é feito e pensado exatamente para que esse aprendizado seja feito. Para que a gente possa ir progredindo moralmente. A inteligência vai sendo desenvolvida, mas a moral vai juntamente, não ao mesmo tempo, né? Mas a moral e a inteligência vai sendo desenvolvida para que o espírito saia dessa imperfeição momentânea e deixe de ser mal, deixe de ser imperfeito, para adquirir qualidades melhores. Então, é o que ele está dizendo. Nós espíritas sabemos disso. Então, nós temos mais um motivo de entendermos o nosso irmão. O problema é que a gente cai na matéria. O problema é que nós também somos imperfeitos. E muitas vezes a gente tem a capacidade de olhar para os nossos queridos que estão na nossa família, que são nossos amigos, e ter um olhar mais adocicado. Mas com o vizinho a gente não consegue fazer isso. Mas com aquele que está distante da gente, a gente não consegue fazer isso. Mas a gente não pode ser dessa maneira, não é mesmo? Só que a gente vai aprender isso aonde? No dia a dia. Por isso que é bom a gente estar na casa espírita, recebendo criança, recebendo adolescente, recebendo gente doente, nessa troca diária com as pessoas, o outro, às vezes, sinalizando para a gente que a gente faz isso. Sabe, falando assim, olha só, você está sendo orgulhosa. Ó, eu acho que aquela atitude que você teve ali não foi legal, repensa. Pô, afinal de contas, você está ali numa posição de evangelizadora. Foi legal como você falou com aquele adolescente. Porque é nessa experiência da vida que a gente vai se apercebendo que a gente também está errado ainda e que precisa mudar. Então é bom a gente estar em sociedade para se perceber. Porque se a gente estiver em casa, escondidinho, né? Ou tiver só com os nossos eu digo, os nossos amados, fica difícil, né? Eles, às vezes, não apontam tanto para a gente que a gente ainda está feinho, né? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui os desencarnados. Sabe ainda que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo. Quer dizer, eles só não estão ali no dia a dia com a gente. Mas, gente, pior ainda, né? Porque, despidos do corpo material, eles estão ali em espírito o tempo inteiro com a gente. E, às vezes, vão ter uma maneira muito mais de estarem ali, não é instigando, não, é atuando sobre a gente, né? Que pode continuar a persegui-lo com seu ódio, mesmo após haver deixado a terra. Que a vingança não atinge o seu objetivo, pois, ao contrário, ela produz uma irritação maior, que pode se estender de uma existência a outra. Competia ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações entre o mundo visível e invisível, que a expressão extinguir o ódio com sangue é radicalmente fácil. Quer dizer, não adianta duelar, não adianta a gente... Não acaba. Na verdade, ela se transfere.
Quem participa de trabalhos de mesa mediúnica sabe isso. Tem espíritos que estão aí com ódios de séculos, de milênios, e que vai se resolver, às vezes, numa mesa mediúnica. E o espírito está ali. Às vezes a pessoa está encarnada, já caminhando, e o espírito que está com ódio dele está parado lá no tempo da escravidão, está parado lá no tempo de Hitler, sei lá, está parado lá atrás. E às vezes aquela pessoa que está passando por aquele processo obsessivo, mesmo com todas as dificuldades, ela está encarnada, vivendo, caminhando, e o obsessor está ali. Claro que ali ambos estão no reajuste e têm as suas culpas. Ninguém está dizendo que não tem santo nessa história. Mas assim, aí você tem que mostrar para aquele espírito, olha só, é mostrar que assim, não estamos aqui advogando para um ou para outro. É mostrar para aquele espírito que está ali parado no ódio e na vingança, que o outro irmão está sofrendo sim. Mas olha só, você também está sofrendo. Olha a energia que você está perdendo, o tempo que você está parado. Pelo menos esse irmão aqui, ele está sofrendo, mas ele está aqui encarnado. Olha o tempo que ele está em, sei lá, 2022. Você reparou que você está ali e que o mundo está andando? E aí, às vezes, o espírito se dá conta que a região daqui já mudou completamente, já está totalmente diferente da época em que ele vivia. E aí ele se dá tempo, se percebe do tempo que ele está parado, alimentando aquilo. E aí, às vezes, esse espírito consegue ser recolhido e ajudado. Porque a ideia não é você tomar partido. A ideia é que ambos sejam ajudados, para depois haver o reajuste, porque o reajuste às vezes vai se dar até em vida, né? Porque os reajustes eles têm que ser feitos. Mas imagina se a gente fosse ficar querendo saber quem começou a briga. Não parece coisa de criança, quando criança briga? Imaginem se a mãe e o pai, numa família, fosse querer saber qual é o filho que começou a briga, gente. Acabava alguma briga? Não acabava a briga, não ia ter fim, né? Mãe e pai não podem advogar por filho, porque não é isso que importa. O que importa é você mostrar, né, o que ambos estão perdendo com aquela discussão inútil, com aquele sentimento inútil, né? É mostrar que cada um tem que se colocar no lugar do outro, é mostrar o que realmente importa, o que realmente, né? É a gente ir mostrando isso. Aí ele continua aqui. Amai os vossos inimigos. Não existe um coração tão perverso que não seja tocado pelas boas ações, mesmo sem o saber. As boas ações, pelo menos, não dão pretexto às represárias de um inimigo que pode se fazer um amigo antes e depois da morte. Com as más ações, se irrita o inimigo. E é, então, que ele serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. É verdade. Já repararam que, às vezes, e como a gente é infantil ainda nessa área, né? Às vezes a gente presencia uma discussão, e discussões, e brigas, e situações assim, as pessoas começam, às vezes você está lá uma pessoa que começa a gritar loucamente, e a outra entra naquela mesma questão e começa a discutir, aquilo nunca vai parar. Agora, se o outro começa e vem a pessoa, tá bom, meu irmão, já entendi, tudo bem, a coisa apazigua, ameniza, né? É o que ele está falando. Uma boa ação, ela vai cobrir, às vezes, a pessoa que está ali totalmente perturbada e irrequieta e nervosa. Eu me lembrei de uma história que foi contada para a gente num encontro, até relacionada à desobsessão, não da nossa casa,
foi contada num encontro que alguém trouxe, as pessoas eram lá da casa de Leon Denis, e o rapaz contou que ele, numa mesa mediúnica de lá, lá acontece um pouco diferente o trabalho em relação aqui, e ele falou que estava fazendo a desobsessão, e um dos espíritos falou que era muito ruim, que ele era muito difícil, que não sei o quê, pé. E ele falou para esse espírito, falou assim, pensa em alguém que alguma vez fez alguma coisa de bom para você. Não, eu sou muito ruim, ninguém nunca fez nada por mim, eu não presto. Desde pequeno eu sempre fui muito ruim. Eu nunca fiz nada de bom para ninguém. E ninguém nunca gostou de mim, nunca ninguém fez nada de bom para mim. Aí o rapaz que estava fazendo a doutrinação viu que o negócio não estava indo para frente e tinha outros espíritos para doutrinar. Ele falou assim, então olha só, vai pensando. Sabe aquela coisa? Olha aqui, se você ficar perguntando, o negócio não vai andar. Então ele falou assim, vai pensando, enquanto eu continuo aqui, eu já volto para você. E foi isso que ele fez. Deixou lá o espírito e foi. Daqui a pouco vem o médium que está com o espírito e fala assim, qualquer um serve? Qualquer pessoa serve? Aí o médium, sim, qualquer um. Então eu lembrei, um pipoqueiro que me dava pipoca na frente da escola. Gente, olha só. Um pipoqueiro que, de repente, não passava nem 5 minutos com ele na porta da escola, era uma pessoa que tocava o coração dele, que fazia uma boa ação para ele. Então, olha a frase, as boas ações valem muito mais do que uma represália. Esse pipoqueiro tocou o coração daquele espírito difícil. Provavelmente esse pipoqueiro conseguiria ajudar esse espírito que se encontrava nessa situação. Então, paremos para pensar nisso. É assim que a gente muda, né? Ninguém ganha nada no grito. Ninguém ganha, se você me bateu, eu vou te bater. Né? Tem umas situações que são muito engraçadas que a gente fala, a gente que trabalhou já com evangelização há muitos anos, e é muito engraçado porque assim, eu sou uma pessoa muito assim, eu posso falar porque eu estou falando de mim, e eu sou muito assim. Quantos anos que eu trabalhei, e eu sou de falar muito alto, e eu falava assim, a criança estava gritando, eu falava assim, não pode gritar! E eu estava gritando, entendeu? Só que aí, quando a pessoa vinha falar essa informação, eu achava aquilo engraçadíssimo. Por quê? Porque era um hábito que eu repetia 500 vezes. E lá em casa, eu de vez em quando ainda faço. Daniel está lá no computador, e ele está falando palavrão, eu fico assim, Daniel, para de falar palavrão! Então, assim, a gente manda tantas mensagens erradas, a gente quer pacificar o ambiente em clima de guerra. É tão louco, né? É tão louco, a gente não para pensar nisso. E ele está falando aqui para a gente. Se nós queremos boas ações, se nós queremos nos reconciliar com o outro, a gente tem que primeiro pacificar. Aí eu lembro da música que a gente canta na evangelização. A paz começa onde? Dentro de mim. A paz tem que vir de dentro de mim. Sou eu que construo ela, para depois construir em torno do outro. Então não adianta. E aí a gente volta para o nosso mergulho no aquário. O meu aquário, o nosso aquário, ele vai ser construído por nós. Então vamos imaginar o aquário da Casa do Caminho. Esse salão aqui, ele é construído de fluido cósmico universal nosso. Somos nós que colocamos aqui a cor desse aquário. Se nós mantivermos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nós estivermos vibrando sempre com o que há de melhor em nós, a gente ajuda, porque nós sabemos que aqui a espiritualidade está presente. Então, nós ajudamos a espiritualidade do bem dessa casa a trabalhar cada vez melhor. Eles não permitem que ninguém entre aqui. Mas quando a gente diminui a nossa vibração, a gente favorece a interferência da barreira que eles fazem. Então, olha o nosso papel aí.
né? Nesse contexto todo. Então, vamos lá para 7 agora. Vamos falar agora do se alguém bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Que não tem a ver com desencarnado, mas também tem a ver com um pouco de violência, né? Mas tem a ver um pouco com aquilo que a gente estava falando com relação a... Não é que Jesus estava falando assim, ó, bateu aqui, dá essa aqui. Não, é que a gente quer tudo no pé da letra. Vamos entender o que Jesus estava querendo dizer para a gente com essa frase? Aprendei o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não restais ao mal que vos queiram fazer. Que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Mas se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Se alguém quer entrar em litígio contra vós para tomar a vossa túnica, entregai-lhe também a capa. E se alguém quer vos obrigar a dar 1000 passos com ele, dai ainda mais 2000. Dai àquele que vos pede, e não volteis as costas a quem vos quer pedir emprestado. Mateus, versículo 38 a 42. Então, vamos entender aqui o que foi dito aqui por Jesus. Então, ele vai dizendo aqui, os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra. Mais uma bobajada nossa, né? Ponto de honra. O que está por trás do ponto de honra? Orgulho, né, gente? A gente, por conta do orgulho, a gente faz um monte de bobajada. A gente perde a vida, né? A gente perde a vida. Me fechou no trânsito, aí eu corro que nem uma doida atrás do outro, porque quem é ele para me fechar? Aí, às vezes, ou eu tiro a minha vida ou eu tiro a vida do outro. Porque eu não sei também quem está do outro lado do carro, que de repente está na mesma vibração que a minha, e a gente comete uma loucura. E eu perco uma encarnação. E, às vezes, me endivido para a próxima, né? Porque, às vezes, eu talvez não tivesse nem ligação com aquele espírito. Aí eu vou arrumar trabalho aqui com o inimigo, né? Que a gente viu aqui no item passado, aí vai ser o meu inimigo desencarnado. Arrumo aí um problema para outra encarnação, e eu sei lá quantas encarnações aí, dependendo do entendimento de cada um, né? E aí ele continua aqui. São os responsáveis por essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, um golpe com outro golpe. O que parece perfeitamente justo para aqueles quem o senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Isso pega a gente tão fácil nas pequenas coisas do dia a dia. A gente se ofende com tudo. E, gente, isso não é só lá fora, não. O WhatsApp de casa espírita, a gente tem que tomar um cuidado. Eu detesto. Porque se você escreve e o outro, naquele dia, acorda de ovo virado, pode ser que ele entenda conforme o ovo virado dele naquele dia. Dá um trabalho. Não é só milímetro, às vezes a gente acordou mal, aí a gente pega aquela mensagem, acha que o outro me respondeu aquilo que foi para mim. Olha só, aí liga para o amigo, vou fingir aqui, tá? Vou botar a Paulinha aqui para ser minha coparticipação. Eu ligo para a Paulinha e falo assim, Paulinha, você viu? A fulana mandou aquela mensagem, foi para mim, não foi, Paulinha? Tenho certeza que foi para mim. Tenho certeza. Não, eu vou responder para ela. Se a Paulinha não tiver inspirada por um bom espírito, Andréia, tenho certeza que foi para você. Cara, se eu fosse você, eu respondia.
Mas estamos numa casa espírita, não estamos? Estou esperando que a Paulinha esteja inspirada por um bom espírito e que quebre a corrente. Mas é assim que a gente faz, sabia? Nós fazemos isso. O que quer dizer, não, a gente não faz isso não, tá, gente? De ligar uma para outra e ficar fazendo isso não. Calma aí, agora eu vou consertar, vamos resolver a história. O que a gente faz? O que a gente conversa muito? A gente evita determinadas mensagens no WhatsApp. Quando a gente vai mandar algumas mensagens que a gente sabe que pode dar ruim, a gente faz áudio, para que o outro perceba a entonação da nossa voz. Porque é complicado. Nós sabemos isso, a gente não está falando mal do outro, não. A gente está falando de nós, encarnados. Para a gente ter pensado isso, é porque nós sabemos que, inclusive, nós pensamos assim, ainda. Porque isso é do ser humano ainda. A gente ainda se pega aí na... Olha o que ele está falando. Honra, orgulho. Que é o quê? O que está lá dizendo lá no Livro dos Espíritos? A chaga da humanidade. Orgulho e egoísmo. Então é isso. Já sabemos que é o nosso tendão de Aquiles. Né? Então tem que tomar cuidado. E a gente, por causa disso, põe tudo a perder. E aí continua aqui, ó. É por isso que a lei mosaica dizia, olho por olho, dente por dente, de acordo com a época que Moisés vivia. Mas Cristo veio e disse, retribuir o mal com o bem. Quando é que Cristo veio, gente? 2022 anos. A gente está fazendo isso já? Alguns espíritos que tinham condições... É verdade. Alguns espíritos que já tinham condições, né, Alba, de não estar aqui, estão fazendo. Mas tem muito que está aqui ainda, né? E ainda não está fazendo. Então, ainda tem muitos que não estão fazendo. Mas não fiquemos nervosos. Estamos em processo de aprendizado. Então, a caminhada é essa. É aprender para fazer, né? Para o orgulhoso, essas palavras parecem um ato de covardia. Olha como a gente é tão bobo, né? Um ato de covardia. A gente acha que vai ser covarde. Se deixar o outro, falou comigo assim. Se eu não responder, eu sou covarde. Quem pensa que ela é para falar comigo assim? Ah, não, vou responder, porque eu não vai levar para mim, não vou para casa com essa frase dela. Ah, não pode falar comigo assim. A gente faz isso direto, gente. No trabalho, a gente cria animosidade no trabalho, que deveria ser um local que a gente devia... qualquer trabalho, né? Mas assim, tanto no trabalho material, que é aquele que vai ser o nosso sustento do lar, como no trabalho espiritual, que é o nosso sustento moral, né? Para a gente se manter bem, equilibrado, a gente consegue tumultuar a vida da gente. Para o orgulhoso, essas palavras parecem um ato de covardia, já li, né? Pois ele não compreende que haja mais coragem no ato do fato de suportar um insulto do que vingar-se dele. E isso sempre acontece porque a sua visão não consegue ir além do presente. Acabou me lembrando muito briga de criança. A criança vem para o pai ou para a mãe, mãe, me chamou de gorda, me chamou de feia. Aí a gente fala assim, mas você é feia? Não. Então, minha filha, por que está dando ouvido para isso? Aí a criança está chorando. Mamãe, mãe, eu não gosto que me chamem de feia. Minha filha, então ignora. Porque quanto mais você ligar que está te chamando de feia, mais vai te chamar de feia, né? A gente fala isso para a criança. Mas por que a gente não segue a regra, né? Deve-se, entretanto, tomar essas palavras ao pé da letra? Não. Nem aquelas que dizem para arrancar o olho, se ele for motivo de escândalo. A gente já está tudo capenga, né? Dos dois, né? Não ia matar olho para a gente, né? Porque
Se fosse motivo de escândalo, a gente não tinha mais olho aqui. Se fossem obedecidas literalmente, isso seria condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, tirando-lhes qualquer receio, se não se impedisse as suas agressões. Muito em breve, os bons seriam suas vítimas. Imagina, se a gente fizesse aqui o que ele está querendo dizer, que eu acabei acelerando a leitura e parece que ficou sem nexo a frase. Quando Jesus fala, né, dê a outra face, e a gente estivesse lá, né, com carão para... Bateu na minha, aí vou lá e dou a outra face. A gente estaria, como ele falou aqui, à mercê, né, como vítimas dessas pessoas, se a gente se colocasse nessa situação. E aí ele está falando, não é bem assim que Jesus quis dizer para a gente. Ele só quis dizer que a gente não deve ficar revidando, a gente ficar exatamente nessa situação que ele diz aqui, retribuir o mal, querer se vingar, querer ficar a nossa honra de volta, essas bobagens que a gente fica querendo. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Porque, olha, como a gente gosta de uma vingancinha ainda. A gente gosta de fazer umas coisinhas aí para se vingar do que o outro fez. E isso a gente vê em criança, né? A gente vê como isso é coisa de espírito, né? Porque tem gente que acha que criança é uma coisa inocente. A gente esquece que criança é um espírito encarnado. Então, sim, gente, criança tem também perversidade. Criança também faz coisinha perversa. Né? Não adianta a gente querer passar a mãozinha na cabeça da criança, não. E ela tem que ser vista, olhada, claro que nas devidas proporções, né? Mas, assim, sim, ela pode fazer coisas que são cruéis. E ela pensa e ela articula. Só um minutinho que está me dando um calor no campo. Só tirar aqui para prender meu cabelo. E ela pode, sim, fazer coisas difíceis, que nos chocam, mas que são reais. E a gente tem que estar atento também. Né? Para essas situações, porque como espíritos imortais, às vezes elas cometem atos cruéis. Tem uma passagem na Revista Espírita de um menino que comete um crime e que é ele quem articula o crime de 5 amigos. Ele mata os 5 amigos. E aí é perguntado para os espíritos se ele tem noção daquilo que ele faz. E aí os espíritos respondem, sim, ele é um espírito imortal. E aquilo quem praticou, quem articulou, quem planejou, quem cometeu foi ele. Para a gente tirar essa ideia de que uma criança é um anjinho, que a criança não pensa o que faz, o que... E aí, esse caso até a gente vai trazer no encontro de carnaval, e aí eu não vou trazer todo o caso para vocês, porque senão vai perder a graça. Mas lá vai trazer o motivo do porquê ele cometeu aquilo e tudo mais. Então, assim, a gente tem que ficar atento, assim, porque nós ainda cometemos vingança. Se a pessoa faz um negócio para a gente... não justifica, fui traída, agora eu vou... Não sei se vocês já viram, tinha uns programas muito esquisitos, mas que, principalmente TV a cabo, que era assim, mulheres que tinham passado por traições, aí elas ficavam esperando o momento exato de se vingar. Não que a gente é a favor de trair ou não trair, mas assim, gente, vai procurar o caminho da justiça, né? É o que está falando aqui. Todo mundo tem que procurar a sua defesa. Mas, assim, para que você fazer aquilo? E aí, eram, assim, coisas que a pessoa ficava meses articulando de como se vingar da pessoa.
E você fica chocado, assim, como a pessoa gasta energia com aquilo, como ela planeja aquilo, de como a pessoa vai entrar, vai sentar, vai comer. E eram coisas assim asquerosas que elas faziam para o marido comer, que a maioria era mulher fazendo para o ex-marido, né? Para o marido comer, para se vingar daquilo que o marido tinha feito com elas. Então, assim, olha como a gente ainda é, né? Como a gente ainda faz para o outro, né? Mas somos nós ainda. Vamos lá. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não devemos entregar complacentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança, dizendo para oferecermos uma face quando a outra foi atingida. Ele quis dizer, sobre uma outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a diminuir o seu orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la. E é interessante, né? Parece que é pequeno, parece que a gente está sendo... Está me faltando a palavra aqui. Parece que a gente está sendo covarde a aceitar, né? Muita gente chama a pessoa, quando ela está passando por essa situação, de covarde, né? Mas não, é o que ele está falando. Você perceber que o outro é muito mais digno de pena diante da lei de Deus por estar ainda cometendo aquelas situações do que você que está passando pela situação. Pode estar sofrendo em você, pode estar te machucando, você pode não estar entendendo, mas o outro ainda está cometendo um ato difícil e você já não está mais fazendo aquilo. Agora, a gente tem que lembrar uma coisa também, que nada na vida de ninguém acontece por acaso. Tudo que acontece na vida da gente está debaixo de uma lei, que é a lei de Deus. Então, às vezes, algo que parece uma injustiça, algo que parece que a gente não merece, algo que a gente não tem explicação para a gente estar passando, a gente sabe que tem uma explicação. A gente pode não ter o entendimento dela, a gente pode achar que é um ato de covardia, de qualquer coisa, mas assim, se nós estivéssemos lendo um livro espírita, talvez a gente entendesse aquela história. Deu para entender a analogia que eu quis fazer, a viagem que eu quis dar? Porque, assim, a lei é justa, o Deus é justo, né? A gente não quer, assim, ser cruel com as palavras, mas a gente sabe que está tudo conforme deve ser, né? É que na hora que a gente passa pelas situações, dói mesmo, né? Dói, a gente se ressente, dói a gente passar por aquilo. É um processo que, para a gente, às vezes, a gente não compreende. E aí a gente, às vezes, até se revolta com a situação. Mas se a gente entender tudo isso que está escrito aqui no Evangelho, suportar pacientemente uma injustiça, que aparentemente é uma injustiça, a gente... aos nossos olhos, e a gente está ali resignado pelo que a gente está passando, orando, né? Não ficando próximo àquela pessoa que está fazendo aquilo, não desejando mal àquela pessoa que está fazendo aquilo, com certeza, um dia vai ser mostrado para a gente aquilo. Não digo nessa encarnação, talvez a gente nem saiba nessa encarnação, mas talvez quando a gente estiver no mundo espiritual, se for nos dada a oportunidade, a gente vai saber. Quem sabe, né? A gente só tem que ter essa certeza de que se a gente está vivendo aquilo, tem um porquê, mesmo que a gente não tenha essa compreensão do porquê, né? Porque não vai adiantar também a gente espernear, não vai adiantar a gente fazer nada contrário ao que o Evangelho está dizendo, porque vai ser pior, vai ser muito pior. Não vai resolver o problema. Isso a gente já sabe. O outro lado, a gente já conhece que não deu certo.
Esse aqui a gente sabe que é o caminho seguro, né? Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal sem punição, pode dar forças para suportar pacientemente os golpes aplicados nos nossos interesses e no nosso amor próprio. Esta é a razão porque dissemos incessantemente: voltai os vossos olhares para a frente. Quanto mais vos elevardes e pelo pensamento acima da vida material, menos sereis machucados pelas coisas da terra. E assim, isso para mim me fala muito fundo ao meu coração, porque sempre foi o meu... acabou sendo o meu mantra de... sei lá, mantra de quê? Não sei. Mas é o meu mantra calmante. Mas mantra já é isso, né? Não dá para ser redundante, né? Porque quando eu vim para a doutrina espírita, das tantas vezes que eu vim, eu já vim com muitas situações assim de não entendimento das situações da vida. E eu me lembro que uma delas era tanta coisa que estava acontecendo na vida, tanta coisa, sem explicação aparente. Eu me lembro que eu só fazia uma pergunta para o Dr. Herman. Dr. Herman, não é possível. Não vai acabar. Porque é uma coisa atrás da outra. Era tipo assim, 2 anos que as coisas aconteciam, e não dava. Acho que foi mais de 2 anos até. Sei lá. Era muito tempo. Até pela memória afetiva, acho que era muito tempo. Eu falei assim, doutor Herman, não vai ter fim isso. Porque assim, o que a gente fez na outra vida? Porque para mim já estava na outra vida, né? Que era tanta coisa que a gente vinha apanhando, que eu falei, cara, deve ter sido uma coisa muito difícil, porque a gente só vem apanhando. E aí ele falou o seguinte: quando acontecer uma coisa assim, que você imaginar que está no fundo do buraco, que aquilo ali foi derradeiro, é porque está perto do fim. E aí, cada hora acontecia uma coisa pior. Eu falei, não, deve estar perto do fim. E realmente, chegou uma hora que acabou. Né? As coisas foram ficando difíceis. Mas aquilo ia dando, uma esperança de que estava perto do fim. Que uma hora ia acabar. E os amigos sustentando. Não só os amigos espirituais, mas os amigos da Casa do Caminho. E eu nem era tão frequente na Casa do Caminho, mas eu me lembro que o Dr. Herman ia falando, vai chegar uma hora que vocês vão encerrar esse ciclo. E chegou uma hora que a gente encerrou esse ciclo. Não vou dizer, gente, que sem reclamar. Porque essa frase que eu usava para o Dr. Herman era uma reclamação. Né? Mas eu acho que diante de várias lamúrias que a gente provavelmente faria, porque assim, foi um baque muito grande que a gente viveu na época, eu acho até que essa lamúria foi pequena, mediante o baque. Então, assim, o que eu quero trazer com essa fala? Que é possível, gente, é possível. A gente tem que confiar em Deus, a gente tem que confiar que está tudo debaixo do olhar dele. E eu sempre repito isso, porque é verdade, é o que eu acredito, é o que a doutrina espírita traz para a gente. Está tudo sob a lei de Deus. Que a gente tem que confiar que, mesmo que a gente não entenda, um dia a gente vai entender. À medida que a gente caminhar, à medida que a gente se melhorar, à medida que os nossos olhos materiais forem diminuindo, os nossos olhos espirituais forem se abrindo, porque a nossa condição moral for se elevando, as coisas vão aclarar para a gente. O que a gente tem que continuar fazendo? Trabalhando muito, estudando muito, olhando não só para o nosso umbigo, mas olhando para o umbigo dos outros também. Sabe? Saindo do nosso umbigo e olhando para o umbigo aí de fora, que está muito grande. A fome está muito grande, a tristeza está muito grande, a necessidade está muito grande. O resto, gente, a gente não tem de que reclamar, não. Não tem, não. Nós somos, como a Alba sempre disse, nós somos os abençoados de Deus.
Nós temos muito que agradecer, porque nós somos os felizes, foi sempre o que ela usou para a gente, os felizes de Deus, porque nós temos muito a que agradecer, tá bom? Muito obrigado pela paciência de vocês, graças a Deus. Vamos agora à leitura do livro Fonte Viva, lição 29. Sirvamos. Servindo de boa vontade, amo ao Senhor e não aos homens. Paulo, do livro Efésios, capítulo 6, versículo 7. Se legislas, mas não aplicas a lei, segundo os desígnios do Senhor, e consideras necessidade de todos, caminhas entre perigosos abismos, cavados por tuas criações indébitas, sem recolheres os benefícios de tua gloriosa missão na ordem coletiva. Se administras, mas não observas os interesses do Senhor, na estrada e se movimentas na posição de mordomo da vida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, sem desfrutares as bênçãos da função e exerces no ministério público. Se julgas os semelhantes e não te inspiras ao Senhor, e conhece todas as particularidades e circunstâncias do processo em trânsito nos tribunais, vives na probabilidade de cair espetacularmente na mesma senda e se olhem quantos precipitadamente aprecieis, sem retirares para teu proveito os dons da sabedoria e a justiça conservem tua inteligência. Se trabalhas na cor ou no mármore, no verbo ou na melodia, sem traduzires em tuas obras a correção, o amor e a luz do Senhor, guardas a tremenda responsabilidade de estabelece imagens deleitosas para consumo de mente popular, perdendo em vão a glória e te enriquece os sentimentos. Se foste chamado à obediência na estruturação de utilidades para o mundo, sem o espírito de compreensão ao Senhor, e ajudou as criaturas, amando-as até o sacrifício pessoal, vives entre os fantasmas da indisciplina e do desânimo, sem fixares em ti mesmo a claridade divina do talento que repousa em tuas mãos. Amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime. O trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Sirvamos sem prender-nos. Em todos os lugares do vale humano, há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte de boa vontade, como ao Senhor, e não às criaturas, e o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida. Vamos agora para o momento do passe. Como disse o apóstolo Paulo, sirvamos, não é simplesmente servir, é colocar amor em tudo que se faz, é olhar sem criticar, é ouvir sem ofender, é tentar sempre pensando e servindo o nosso melhor, sem apontar o dedo. Ele que crê em Deus jamais faltará confiança e trabalho, porque erguerá cada dia na certeza de que dispõe da bendita oportunidade de comunicação com os outros, desfrutando o privilégio incessante de auxiliar e abençoar, estender e servir, pedindo e orando e servindo com carinho, amor, discernimento e fé aos nossos irmãos necessitados, e veremos e sentiremos como é bom, revigorante e salutar esse trabalho de servir com amor, pois ele serve pensando em recompensas, em humilhar, não serve para servir ao Senhor. Não sabe que o trabalho com Deus é tudo de bom. Somos almas em evolução.
e voltemos os nossos olhos para Ele, amigo de todos os homens, Jesus, de orações entregues a Ele, abraçados ao sentido do dever, alicerçado o nosso sentido de agir no bem. Levantamos dos ombros de nossas almas com atitude e sirvamos sempre. Os tropeços não nos atrapalhem, as lágrimas não tapem os nossos olhos, nossa visão. O peso das dores alheia não nos impeça de prosseguir na caminhada, e as dificuldades, e elas sirvam para nós como estímulo para a conquista do bem. Dulcifiquem as orações, amem. Deem-se os braços uns aos outros, caminhem. E não se esqueçam, o amor redime todas as almas. Façamos a nossa parte, Deus fará o resto por nós. Graças a Deus. E continuemos ainda na mesma vibração, porque o passe continua. Que a espiritualidade aqui presente possa derramar sobre todos a paz, a harmonia e a sustentação no bem. E diante deste Evangelho, que nos traz lições para que nós reflitamos sobre as nossas atitudes, os nossos pensamentos e sentimentos, para que possamos sim fazer a nossa parte, seguir os exemplos de Jesus e fazer a sua vontade acima de tudo. Porque todos nós somos caminheiros de evolução, em aprendizado constante, para nos libertarmos de nossas mazelas e de nossas imperfeições. E o Pai é tão justo, o Pai é tão amoroso, que nos dá oportunidade incessantes todos os dias para que façamos a nossa parte. E Ele não dá privilégio a ninguém. Ele dá oportunidades iguais para todos. Então a palavra é: aproveitemos tudo aquilo que o Senhor nos oferece e façamos uso, sim, de todas essas lições para olharmos e percebermos o que se faz necessário modificar em nós. E assim, meus irmãos, que nós estejamos, sim, em união com esse Mestre amoroso, médico de nossos corpos e almas, que nos traz o remédio, que nos traz a paciência, que nos traz a esperança, para que prossigamos nas nossas lutas, que fazem parte do nosso aprendizado. Todos nós estamos no lugar certo. Nada está em desacordo com a lei de Deus. Se hoje sofremos, foi porque também fizemos sofrer. Então, não sejamos nós os algozes, mas que toda ofensa que nos for dirigida, nós elevemos o nosso pensamento ao Pai e peçamos o auxílio para esse nosso irmão que no momento está equivocado. E assim, meus irmãos, diante de todo o esclarecimento que a doutrina nos traz, vamos valorizar a vida, vamos aproveitar tudo aquilo que o Senhor nos envia por acréscimo de sua misericórdia. E assim, Senhor, que a tua bondade se estenda sobre todos os que aqui estão, sobre todos aqueles que não puderam estar na tarde de hoje junto a nós. E que tu eleves, Senhor, as tuas misericórdias e o teu amor para todos aqueles que estão doentes, por aqueles que estão passando por expiações e por provas, para que eles possam vencer. E assim, Senhor, sê conosco nesta hora e sempre. Ilumina o nosso caminho, abençoa os nossos espíritos, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, obrigada por mais essa tarde de aprendizado e reflexões desta bendita doutrina e nos convida ao estudo,
ao trabalho, ao bem e à verdadeira transformação interior. E saiamos daí mais fortalecidos, mais esperançosos e felizes por termos a certeza de que não estamos sozinhos e somos amparados em todos os momentos de nossa caminhada. E seja em teu nome, em nome de toda a espiritualidade amiga, da nossa asa do caminho, e acima de tudo, em nome de Deus, que possamos encerrar nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus.